Olá, galera fanática pelo Timão. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Corinthians? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Sendo assim, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. A eliminação do Corinthians na fase preliminar da Libertadores foi marcada por uma exibição notável de Rodrigo Garro, que, apesar do fim precoce do Timão na competição, quebrou um recorde importante. Com a vitória por 2-0 sobre o Barcelona de Guayaquil, o meio-campista se destacou ao dar 9 passes decisivos, um número impressionante que se tornou o maior em um único jogo de Libertadores desde 2022. Esse feito, além de evidenciar a visão de jogo e a habilidade de Garro, também ressalta a qualidade de suas atuações em competições de alto nível. Mesmo diante da eliminação, ele se sobressaiu e deixou sua marca no torneio continental. Garro também se destacou em outros aspectos do jogo, liderando a partida em cruzamentos certos, com 5 acertos, e em ações com a bola, alcançando 95 toques durante os 90 minutos. Esses números não apenas mostram a sua participação ativa no jogo, mas também destacam sua capacidade de influenciar o ritmo e a construção das jogadas do Corinthians, mesmo quando o time enfrentava um cenário complicado. Sua visão de jogo e seu posicionamento em campo foram cruciais para que o Timão tivesse uma boa exibição, apesar de não ter conseguido a classificação para a próxima fase da competição. Apesar de não estar 100% fisicamente, conforme revelado pelo técnico Ramon Dias após o jogo, Garro mostrou um desempenho sólido e muito acima das expectativas para um jogador que ainda se recupera totalmente de lesões. A habilidade de se destacar em momentos importantes, mesmo com limitações físicas, é uma característica que faz de Garro um jogador valioso para a equipe. Ele se mostrou um dos pilares da construção do jogo do Corinthians, tendo sido responsável pelo escanteio que resultou no gol de Félix Torres, que abriu o placar na Neoquímica Arena. Com 3 assistências em 9 jogos nesta temporada, Rodrigo Garro continua a provar sua importância para o elenco alvinegro. O número é impressionante, principalmente considerando a curta quantidade de jogos disputados, e coloca Garro como um dos principais responsáveis pela criação de jogadas e chances de gol. Ele também tem se mostrado eficiente no ataque e na recuperação da posse de bola, evidenciado pelos 2 desarmes e 3 dribles certos que fez durante a partida. Sua evolução ao longo da temporada é notável, e a forma como ele se integra ao time de maneira decisiva o coloca como um dos destaques do elenco. Em um momento de recuperação e reconstrução para o Corinthians, Garro se apresenta como uma peça fundamental para o futuro do time. Sua capacidade de gerar assistências, criar oportunidades de gol e ajudar no sistema defensivo traz uma confiança renovada para os torcedores. O meia já é visto como um jogador que pode ser o diferencial nas competições em que o Timão segue disputando, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. A evolução de Garro, sua consistência e seu crescimento como um dos principais jogadores do time são fatores que aumentam a expectativa da torcida sobre o impacto que ele pode ter nos próximos confrontos. O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, vive um momento de intenso questionamento sobre a qualidade de seu jogo. O time, que já foi referência de intensidade, garra e técnica, parece ter perdido a essência que sempre encantou os torcedores. A performance da equipe, que antes encantava pela imposição de um futebol de força e qualidade, agora tem sido marcada por inconsistências, falhas técnicas e um estilo de jogo pouco criativo. A queda nas competições mais importantes, a falta de um futebol envolvente e a escassez de grandes atuações despertam a dúvida sobre o futuro do Timão. Será que o bom futebol que o clube sempre carregou consigo chegou ao fim? Ou o time está apenas passando por uma fase de transição difícil? A pressão sobre o Corinthians cresce a cada jogo, e a torcida, acostumada a ver o time brigando pelos títulos mais importantes, começa a questionar o rumo que o clube tem tomado. Com a saída de alguns grandes nomes, a chegada de novos jogadores ainda não surtiu o efeito esperado. A falta de entrosamento entre os atletas e o baixo desempenho coletivo tem gerado um sentimento de frustração em toda a Fiel. Não bastasse isso, os técnicos parecem lutar para encontrar a fórmula certa, enquanto o time se vê longe da qualidade que sempre foi sua marca registrada. O momento é de reflexão, pois o Corinthians precisa urgentemente resgatar sua identidade e devolver ao seu torcedor a emoção de assistir a um futebol de alto nível, capaz de brigar por títulos de peso. O que resta é a esperança de que a era do bom futebol ainda pode retornar, mas a cada jogo, a dúvida se aprofunda. O que era para ser uma fase de renovação e ressurreição do Corinthians parece ter se transformado em uma verdadeira crise de identidade. O elenco, embora com peças de qualidade, não parece encontrar a harmonia necessária para colocar em prática o futebol de alta intensidade que o clube sempre preza. A falta de um estilo definido tem sido uma das principais críticas ao time, que não consegue mais dominar as partidas da forma como fazia em anos anteriores. Torcedores e especialistas de futebol se perguntam onde foi parar aquele time imbatível, que jogava com alma e que emocionava sua torcida com atuações de encher os olhos. Além disso,
a pressão sobre o técnico e os jogadores só aumenta, pois a paciência da torcida está se esgotando. A cada tropeço, os questionamentos sobre a qualidade do futebol praticado pelo Corinthians se intensificam. Muitos acreditam que, para reverter essa situação, será necessário mais do que apenas trocas de peças e ajustes pontuais. O time precisa de uma mudança profunda em sua mentalidade, de volta àquele futebol vibrante e eficiente que o levou a conquistar títulos nacionais e internacionais. Se a equipe não encontrar rapidamente a sua verdadeira essência, corre o risco de ficar à margem de grandes conquistas, vendo sua história ser esquecida pelas novas gerações de torcedores. A pergunta que fica é: o Corinthians conseguirá reencontrar sua grandeza ou o bom futebol se perdeu para sempre? Antes de mais nada, curte e ative o sininho das notificações no canal do Corinthians, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. O Corinthians atravessa uma fase delicada, e a falta de brilho em campo tem gerado uma sensação de perda de identidade entre os torcedores. O time, que já foi sinônimo de força, garra e um futebol apaixonante, parece não conseguir traduzir mais esse espírito em suas atuações. A partida após partida, as atuações do time têm sido apáticas, sem a intensidade que consagrou o clube como um dos mais respeitados do futebol brasileiro. O bom futebol, que era uma marca registrada da equipe, tem ficado cada vez mais distante, e a principal pergunta que ecoa entre os corintianos é: o que aconteceu com o futebol envolvente e vibrante que tanto amávamos? A torcida sente falta daquela conexão que sempre teve com o time, com cada lance, cada vitória conquistada com suor e raça. Agora, o que se vê é um futebol morno, sem ousadia, sem aquela chama que incendiava os corações da fiel. Dentro de campo, as peças parecem não se encaixar, e a falta de um padrão de jogo claro é visível. Muitos torcedores apontam para a comissão técnica e questionam a postura adotada, a maneira como o time se comporta em campo e como as jogadas ofensivas se desenrolam. A falta de criatividade e a ausência de um líder dentro de campo tem deixado o time à deriva. Seriam os jogadores a chave para a mudança? Ou seria hora de repensar a estratégia adotada pela direção do clube? A diretoria, por sua vez, tem que se perguntar se não chegou o momento de tomar decisões mais drásticas. Os reforços, as contratações e até mesmo o comando técnico precisam ser analisados com muito mais atenção, pois o Corinthians não pode se conformar em viver na mediocridade. A torcida quer ver um time competitivo, vibrante, disposto a enfrentar qualquer adversário com a mesma garra que sempre foi uma característica inegociável do clube. Mas, com tantas questões em aberto, fica difícil manter a esperança sem respostas concretas. A grande dúvida que paira no ar é se o Corinthians será capaz de se reinventar, recuperar sua essência e resgatar aquele futebol envolvente que a fiel sempre aplaudiu de pé. Será que ainda há tempo para uma recuperação que devolva a alegria aos corintianos, ou o clube está fadado a viver uma fase de transição sem o brilho dos grandes times do passado? Os torcedores, sempre apaixonados, se perguntam o que precisa acontecer para que o time recupere o orgulho de jogar com a alma, com a intensidade que o tornou grande no Brasil e no mundo. O que está em jogo não é apenas o presente do Corinthians, mas a sua história, seu legado, e o que o futuro reserva para esse clube que nunca se entregou à mediocridade. Para Fiel, é um momento de reflexão, mas também de ação, pois a paixão pelo Timão nunca vai se apagar. Agora, é hora de se perguntar como o Corinthians vai se levantar e resgatar o bom futebol. A gente traz as notícias mais legais do Corinthians todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Corinthians adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.